Bom, vamos lá. Agora a gente vai aprender algo que me deu muita liberdade e entendimento, não é? Eu acho que o grande objetivo desse projeto Mulher Forte é trazer pra gente evolução de aprendizado. Então vamos lá. Como é que acontece o processo de emagrecimento? E eu vou resumir isso para você de uma maneira que você vai entender. O nosso corpo, para as atividades do dia a dia, para se mexer, para respirar, ele precisa de uma certa quantidade de calorias, tá bom? Você vai ingerindo os alimentos fornecem essa caloria para o corpo e o corpo funciona normalmente. Legal. No entanto, o que acontece é que hoje a gente está ingerindo muito mais calorias do que antigamente, porque os alimentos estão cada vez mais processados, ricos em sabor e em calorias, e a gente está gastando cada vez menos calorias do que antes, porque hoje em dia a gente tem tudo muito eletrônico e pouca coisa é feita no manual, tá bom? Eu tenho 35 anos e eu me lembro lá na minha infância a televisão que a gente tinha que puxar botão, girar, esperar, arrumar contraste, bater, dar porrada para ela ligar. Ventilador, né? Tinha que levantar para apertar botão, telefone tinha que levantar para atender. Então tudo isso fazia com que o ser humano gastasse muito mais caloria. E as comidas eram mais saudáveis. Então, nós estamos tendo um processo de industrialização e alimentos cada vez mais calóricos e de gasto energético cada vez menor. Problemaço, porque emagrecimento é matemática. Então, se a gente hoje está ingerindo mais calorias e consumindo, gastando menos calorias, isso acontece engordar. Sempre que você ingere mais calorias do que o que o seu corpo utiliza, você vai engordar, tá bom? Então é muito importante que você vá aprendendo a montar suas alimentações de uma maneira que te traga mais saciedade com menos calorias. Pá, como assim, Amanda? Vamos dar algumas dicas? Vamos lá. Se eu coloco no meu prato uma lasanha, um pedaço de lasanha, a massa é extremamente calórica, normalmente não é um pedacinho assim, né, um pedacinho assim. A massa é extremamente calórica, o molho é extremamente calórico, normalmente você vai beber junto com uma bebida super calórica, então você taca aquele monte de caloria num pedaço assim de comida. Ah, eu vou diminuir a lasanha. Não vai dar saciedade, não adianta. Agora, se eu pego e coloco, e aqui são exemplos, tá? Você vai ter que levar pra tua vida aí. Se eu coloco lá legumes variados, ricos em fibras, que a gente demora mais para mastigar, gasta mais caloria para mastigar, dá tempo do cérebro entender que tá comendo, mata a fome. Proteína mais magra, que são as proteínas que têm menos gordura, que a gordura do alimento é caloria. Então, se eu escolho alimentos menos gordurosos, eu estou ingerindo menos caloria. Tudo isso faz com que você vá aprendendo a reorganizar sua rotina para comer de uma forma mais saudável e que tenha menos calorias. Então esse é o convite que eu faço para você. Quando a gente fala em comer menos alimento processado, industrializado, é justamente porque tem essa conta, essa matemática da caloria que você precisa cuidar. Ok. Então, se você prefere colocar no teu prato alimentos mais naturais, eles são menos calóricos, você mastiga mais, dá mais saciedade, ocupa mais espaço na barriga. Vocês entendem como uma coisa puxa a outra? Nada é só aquilo? Por isso é um grande segredo da alimentação você conseguir ir trocando, substituindo aos poucos no seu prato alimentos que vão te dar essa sensação de mais saciedade, mais mastigação, mais tempo de digestão, entendeu? E que sejam mais ricos em fibras. Porque a fibra, eu vou falar disso em outro vídeo, mas a fibra é a casquinha que vem do alimento lá quando ele está ainda plantado e que faz com que esse alimento, ao entrar no seu organismo, a digestão seja mais lenta e que sobre pouco açúcar dessa alimentação para entrar na corrente sanguínea. Só para finalizar esse assunto, para não ficar sem pé nem cabeça, quando você ingere um alimento, um carboidrato, por exemplo, uma maçã, a maçã, ela tem dentro lá, né,
fruta e tem a casca. A casca é a proteção da fruta, é onde está a fibra. A maçã tem açúcar, normal, todos os alimentos, quase todos os alimentos fornecem açúcar dentro do corpo, porque acontece uma química na hora que você come, né? E aí a fibra faz com que esse processo do açúcar entrar para a tua corrente sanguínea seja um pouquinho mais lento, porque a fibra vai dando uma proteção. Então, por isso que o alimento integral é tão bacana, porque ele dá mais saciedade, ele melhora o intestino, ele diminui a absorção de carboidrato e de açúcar, e isso é incrível. Então, o conhecimento que eu quero te passar nesse vídeo agora é esse. Me fala se você gostou e me fala aqui qual foi a informação que você ainda não tinha, mas que você conseguiu com esse vídeo aqui.